Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 655 e minguando até 635 dias, 30 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 655 com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 51, com os subtítulos Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste de Deus, ok? Hoje, né, eu estava escrevendo essa matéria de repentinamente. Aí eu estou muito empolgado para me apresentar, né, esse conteúdo. Eu até compraria uma camisa nova de marca, né, para ficar mais, né, mais visível. Porém, né, eu não comprei a camisa de marca, mas eu fiz um penteado novo, né? Eu coloquei o meu cabelo meio que para cima aqui, né? Se vocês quiserem que eu te ensino, comenta, faz comentário, né? Penteado, e eu vou ensinar vocês a como fazer este penteado, ok? Vamos lá para este blog diário, né? Consciência, com o subtítulo Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, né? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo com os 5 blogs diários, né? E deixo também uma referência desse título, certo? Para que vocês possam acompanhar tudo o que está sendo dito. E por fim, eu coloco a abertura deste subtítulo, Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, parte 9. E também, por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, ok? É, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização. Não deixe de estar acompanhando esses trabalhos, é muito importante vocês relacionar tudo isso nas suas consciências pela descrição do vídeo. Isto é muito prático, faça isso para que você não perca nada e para que você também não possa tirar conclusões precipitadas de nada que está sendo dito, ok? Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que isso seja uma coisa boa a todos nós, ok? Né? Entenda isso, relaciona isso com carinho, com respeito e no final tudo vai dar certo, ok? Vamos então fazer a leitura corrida, né? A leitura corrida, a expressão livre. A expressão livre é aquilo que é formação de Cristo.
e aquilo que já tenha dentro da sociedade, que neste subtítulo eu estou relacionando o corpo celeste, o corpo simples, relacionando eles diretamente, certo? Sendo uma coisa que possa ser ideológica ou não. Quando eu falo de contradição, automaticamente ela vai explicar uma ideologia sobre uma coisa e outra, mas o sentido da mensagem ela é muito realista. Se vocês acompanhar o sentido espiritual da palavra, vocês vão ficar servido de todas as formas. Não tire conclusões precipitadas, relaciona tudo isso nas suas consciências, do jeito que está vindo mesmo. Eu começo a gravar uma coisa, eu não treino nada, eu deixo tudo isso rodar dentro das mídias, do jeito que eu faço esse vídeo, eu deixo rodar na mídia. Para quê? Para que vocês possam ter ciência e possam entender as particularidades de cada coisa em específico, entender às vezes a gente sai um pouco desse contexto que a gente está passando, dessa expressão, dando uma contração, mas isso tudo é para que interagir com vossas consciências, para que vocês possam ter ciência, né, na forma de expressar que, né, a intensidade de uma coisa e outra. Isso tudo é bem explicativo, tudo isso é bem relacionável, certo? As suas formas de vocês avistar, como é que está sendo apresentado e a forma que eu estou comportando dentro deste blog diário, tudo isso é muito bom, é muito explicativo. Vocês entendem isso, é muito explicativo, ok? Vamos então fazer a leitura livre. Eu tenho por hábito fazer 4 blogs com expressão livre. Este é o primeiro blog das 4 que são expressão livre. E por fim eu faço a leitura corrida de todos que foram ditos nos 4 últimos blogs, ok? Vamos então fazer a leitura deste primeiro blog diário, né? Entre esses 4 últimos blogs, e vamos fazer a expressão livre sobre esse contexto em específico, explicando o corpo celeste e um corpo simples. Vamos então para a leitura. Vamos lá. Na realidade, existem 2 tipos de gases. Se vocês não viram o blog anterior, né, estou vendo aqui que está bem especificado, né, o título, o blog anterior, o blog de 654, eu comecei a falar isso, ó, estas contradições explica o corpo simples e o corpo celeste. Este ideal contraditório relata 2 pontas para um corpo simples e 2 pontas para o corpo celeste. O corpo simples explicando o coração e a glândula pineal, e o corpo celeste explicando o sol e a lua, ok? O que eu quero que vocês compreendam? Aqui mais em cima, neste mesmo contexto, eu não estou lendo tudo, mas olha só, aí eu li, ó, o corpo celeste sendo um se voltando para o outro, conectando origem, corpo simples e o corpo celeste, o que constitui por uma mecânica para manter todos os corpos simples em movimento, dando a relatividade do tempo e da temperatura dos gases como as vossas estágios das relações químicas, sendo relações corporais ou espirituais. Quando for espirituais, explica os gases e fazendo a menção do corpo celeste. Bom, foca nesses gases, ok? Se vocês não viram o blog anterior, é interessante que vocês vejam esse blog anterior, porque é sempre, como eu tenho dito, é uma continuidade. Se vocês não estiverem acompanhando, vocês não vão acompanhar, não vai entender o raciocínio, o raciocínio ele é 100% espiritualidade, não tem nada que você possa falar assim, ele é uma realidade. Ou é uma coisa que represente você mesmo, um corpo simples, a sua própria realidade, ou é uma espiritualidade da formação de Cristo, e que hoje ele vem representado pelo corpo celeste. Pode ou não ser uma verdade ou uma ideologia espiritual que traz para você consciência. De forma que vocês devem entender a seguinte expressão: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho, ele também ganha uma espiritualidade, 100% espiritualidade. Por que eu digo isso? Cada um de nós vai representar a nossa realidade. O que passar disso é a espiritualidade de Deus. É a ciência do bem e do mal. Tudo pertence a Deus. A ciência do bem e do mal pertence a Deus. E qual que seria o nosso bem? A nossa realidade. Foque então nessa ideia que a realidade ela só tem uma forma de realizar, representando cada corpo em específico, ok? Entendeu isso? Agora vamos entender mais sobre esses gases desse corpo celeste, dessa mãe natureza, essa grandiosidade. Vamos lá.
Na realidade, existem dois tipos de gás. O primeiro gás, oxigenado, que flui no interior da Terra. Este gás tem por objetivo dar a vida para um corpo simples, com a pressão da Terra e com os gás carbônico, e, consequentemente, formando o gás oxigenado da atmosfera. Isto sim, pressionando terra e gás carbônico, isto sim, formando a oxigenação da atmosfera. Sendo o gás oxigenado, não há vida. O gás oxigenado não há vida, mas tem a força de um movimento, de movimentar corpo, mas tem a força de movimentar um corpo por uma consciência vivificado da matéria, e não da matéria em movimento, sendo a espiritualidade que compreende e julga ser compreender a este movimento, né? Sendo antes, sim, poderia sim ser a própria vida, por causa da fusão da consciência com a matéria, pois o corpo em movimento era um só com esta vida consciente, até que se possa vir a morte desta matéria. E isto sim, antes de encarnar o Verbo, e que separa a matéria e a consciência desta matéria. Sendo o Verbo encarnado, explica a palavra da vida, e que faz uma menção à realidade de tudo que viera do interior do corpo simples de entendimento simples. Isto explica quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples, mas não explica você, por causa da divisão de bem do conceito dividido, sendo importante entender desta forma para entender que a salvação é individual e que explica cada corpo em específico, e entendendo e fazendo entender que a graça ela é estendida para todos, que relaciona bem este seu corpo na presença dos corpos e de Deus. E ouvi uma voz: você tornou mais sensível? Sim, é possível que sim. Menos tolerante com o corpo que tenha que menos tolerante com o corpo que tenta me manipular por uma razão ao contrário da minha, e sempre explicando que a minha sensibilidade explica a forma em que eu pense e não como o outro pensa. Isto explica mais sensibilidade, menos tolerância. Isto pode ser bom e ruim no mesmo tempo, pois a chance de errar diminui no meu ser, e que explica a minha forma de relacionar isto que eu pense, explicando a minha vida e no que possa ser real para mim, explicando a palavra da minha vida no meu ser. Isto pode aumentar a solidão por ser menos tolerante para outro, explicando o céu e inferno, vida e morte. Este contexto é muito rico, né? Nós podemos extrair várias coisas que tem dentro da sociedade. Vamos explorar ele o máximo que a gente puder. Eu fiquei, como eu tenho dito no contexto, eu fiquei até um pouco meio que, né, com as minhas respirações meio descontroladas. Se você está vendo Deus do início, você vê. Porque realmente isso me fez uma importância, e eu, por pensar que seja importante, eu não calculei as minhas expressões iniciais e tal, e eu fiquei buscando as palavras, e isso me deixou um certo pouco desequilibrado emocionalmente. Faz essa leitura e vocês vão entender o que eu estou dizendo agora para vocês. Até que eu entre nesse contexto e tal, e mostra as coisas, e demonstra uma coisa normal para meus atos emocionais, né, para relacionar diretamente aquilo que eu queira passar, aquela mensagem que eu queiro passar, certo? Tudo isso é uma forma de passar a mensagem de todas as formas. Não perca nada que está sendo dito, certo? Explore mais as suas consciências, as suas emoções de todas as formas, para que você possa se expor um pouco mais, mesmo você tendo um impedimento por uma coisa que você pense e seja um obstáculo, que no fim você vai ver que vai explodindo os obstáculos e vocês vai se expressando de uma forma natural. Tudo é relativo, você tem que
que entender isso, que tudo é questão de treino, é questão de consciência. Muitas das vezes, se você estiver travando a sua consciência, é normal que você fica um pouquinho nervoso para passar a mensagem, mas depois tudo fica tranquilo, fica destravado. O ideal é vocês entender que essas possibilidades é uma forma de conscientização, certo? Eu não vou cortar vídeo, eu vou deixar tudo do jeito que está, as expressões, tudo dessa forma, para dar ciência a tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Entenda isso. Então vamos entender. Na realidade, existem dois tipos de gases. Agora nós vamos falar só de um tipo de gás. E qual que seria o primeiro tipo de gás? Primeiro, o gás oxigenado. Quais que são os dois tipos de gás? Vamos entender isso logo para a gente entender. Primeiro é o gás oxigenado e depois o gás carbônico. O gás carbônico, ele entra pelo nariz da mãe, né, que ele está no infinito, ele está em todos os lugares, mas nós não vamos falar dele, nós vamos falar do oxigenado, porque o oxigenado, ele é pressão, pressão é igual, né, pressão é igual a peso, e peso ele vai, né, oxigenando aqui para a Terra. Um gás oxigenado, ele vem da fusão da Terra com o gás carbônico. Então ele deixa de ser um gás carbônico para ser para ele ser uma para ele ter essa oxigenação, uma pressão, ele dá uma pressão, e é isso que faz com que os nossos corpos se movimentem, porque esse gás que vem para nós é uma pressão da Terra, do peso, da pressão da Terra junto com o carbônico. Então ele forma esse gás oxigenado. É uma expressão, ela tem um peso, sabe, que ajuda a nos respirar, que ajuda a nos movimentar esses nossos corpos. É ele que tem força para movimentar esses nossos corpos. É o gás carbônico pressionado sobre a Terra, e na atmosfera ele vai formar a oxigenação, certo? E esse que entra livre aqui nesse espaço da geleira, né? Nesse ponto que está aberto, onde entra o Sol, entra também o gás carbônico. Esse gás carbônico ele serve para quê? Para representar as temperaturas, né, do corpo, da atmosfera, a temperatura do corpo atmosférico. Ele é um gás carbônico, ele é um gás puro, porque o gás carbônico, ele representa o átomo representa o infinito representa Deus. Então, ele está presente em todos os lugares, o carbônico, ele está presente em todos os lugares. Então, ele entra aqui pelo nariz da mãe natureza e representa, dentro da atmosfera, ele vai representar as temperaturas, né? Primavera, inverno, outono e verão. Ele vai representar as temperaturas, as 4 estações do ano. Vamos entender isso, ok? Então vamos lá. Na realidade, existem dois tipos de gás, nós aprendemos os dois tipos de gás, agora vamos falar do primeiro. Primeiro, o gás oxigenado, que flui do interior da Terra. Flui do interior da Terra. Este gás tem por objetivo dar a vida para um corpo simples. Ele dá a vida, esse gás oxigenado tem o objetivo de dar a vida para um corpo simples, com pressão da Terra com gás carbônico. Foi explicado isso, e consequentemente formando o gás oxigenado da atmosfera. E isto sim, pressionando terra e gás carbônico, né? Pressão, peso, terra, gás carbônico, então ele vai formando uma atmosfera aqui, certo? De gás oxigenado, certo? Se vocês quiserem entender o gás oxigenado no céu, por exemplo, você olha e você vai ver as nuvens. Por que que esse gás oxigenado ele se transforma em uma nuvem? Né? Ele se transforma em uma nuvem, porque lá em cima, no alto, a gravidade é zero, e automaticamente, quando ele chega lá em cima, ele se explode, porque ele é uma oxigenação, é uma pressão do ar com a terra. Então, lá em cima, ele forma uma nuvem branca. E essas nuvens brancas, ela tem por objetivo puxar a água que está por ali, para ela formar uma nuvem escura, para ela sobrecarregar sobre a terra esta água, se despejar essa água da terra. Você vai ver aí, tudo que você vê as nuvens se movimentando, por cima, onde que você olha as nuvens, você vai ver que vai chover uma nuvem escura, você vai ver que vai chover naquele lugar onde as nuvens estão escuras, naquele local. Aí, né, e vocês entendem isso. Mas aí o que acontece? Até então,
esse oxigênio que vai para cima, ele se explode lá no fundo, lá em cima, e na gravidade zero, e vai formando essas nuvens, e essas nuvens ela vai sugando, trazendo a água para aquelas nuvens, até que ela se complete, para que ela possa se derramar na Terra, ok? Divididamente, ok? Entenda isso. E com a pressão da Terra, né, com o gás carbônico e, consequentemente, formando o gás oxigenado da atmosfera. Isto sim, pressionando terra e gás carbônico, né? Terra e gás carbônico. Gás carbônico é o gás que está em todos os lugares e representa tudo, 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 tudo. Ele é o átomo, ele é a mesma coisa do átomo, tá, entende? Ele é a mesma coisa do átomo, ele é a mesma coisa do átomo. Átomo, próton, e ele representa tudo. Aqui, lembra, se você for pegar o blog anterior, você vai entender que o átomo, eu falo que o átomo é um espírito puro, depois o prótons é uma fusão de um corpo simples com um átomo, aí forma essa a ideia aqui, que de determinada situação você pode entender como oxigênios, e o nêutron ele vai representar aqui o corpo é um carbônico que ele desapareceu no tempo, ou que ele está representando uma matéria física energizada com essa ideia do oxigênio, né? O próton, com a fusão do próton com a matéria, e vai formar essa ideia de oxigenação, certo? A mãe natureza, ela produz essa oxigenação e nós tomamos essa oxigenação para manter os nossos corpos. Entenda isso. E, consequentemente, formando o gás oxigenado da atmosfera. Isto sim, pressionando terra e gás carbônico. Isto sim, forma o oxigênio da atmosfera, formou o oxigênio da atmosfera, né? A atmosfera é uma esfera que tem por meio aqui, né? Por cima da superfície terrestre, e ela é oxigenada, ela também tem gás carbônico, né? Essas duas energias, gás carbônico e também esse gás carbônico e o gás oxigenado, ok? Entenda isso. O gás carbônico, isto sim, formando oxigenação da atmosfera, sendo o gás oxigenado não é a vida. Por que eu falei que o gás oxigenado não é a vida? Porque vocês precisam entender o carbônico e como é que ele está presente. Foque nisso, tá? Foque nisso, porque embora o oxigênio ele tenha essa ideia de trazer para nós a explosão, para que nós respiramos, para que nós temos força para movimentar os nossos corpos, hoje em dia ele não representa mais a vida. Por quê? Vamos entender isso vamos ler mais para a gente entender. Ó, sendo o gás oxigenado, não há a vida, não há vida, mas tem força de movimentar um corpo, mas ele tem a força de movimentar o corpo por uma consciência vivificada da matéria, por causa de por uma consciência que vivificada da matéria. Vamos lá de novo. Isto forma a oxigenação da atmosfera, sendo o gás oxigenado, não há vida, mas tem força para movimentar o corpo, por uma consciência vivificada da matéria, por uma consciência vivificada da matéria. Está vendo que essa ideia, essa consciência, ela está desmaterializando do corpo físico, ele está representando uma coisa que que se transformou ao carbono, saiu do oxigênio, mas a consciência ficou preso nos exteriores de corpos. Eu já tenho explicado que as nossas consciências representam a cabeça daquilo que nós manifestamos dentro da sociedade, e o carbono ele está dentro da sociedade, de uma certa forma. Se você inspirou oxigênio, você solta o gás carbônico. O gás carbônico é tudo aquilo que vai para a atmosfera. Entenda? Aquilo que você já respirou e soltou o carbono. Entenda isso. Isso nós aprendemos na escola, né? Mas tem força de movimentar o corpo por consciência vivificada da matéria, por uma consciência vivificada da matéria. Ele deslagou da matéria para representar apenas uma consciência. Ele representa a oxigenação? Não. Representa o quê? Uma consciência desgrudada da matéria. Uma consciência desgrudada da matéria é diferente do que um oxigênio, certo? Ele vai para fora do corpo, então ele vai representar um gás carbônico. Você entende que, da mesma forma que o gás carbônico ele vem pela essa entrada desse sol, pela geleira, que ele entrou para dentro da mãe natureza, a mãe respira esse carbônio,
ele respira, nós expira esse carbono. A mãe tem a função de respirar esse carbono e nós expiramos ela. Nós expiramos. Entenda isso. Mas tem força de movimentar um corpo por uma consciência vivificado da matéria, né? Entenda isso. E não da matéria em movimento, sendo a espiritualidade que compreende e julga-se compreender este movimento. Tem muita gente que acha que sabe de tudo, por exemplo, e eles começam a determinar coisas sobre esses movimentos. Ah, aquela pessoa é ladrão, ah, aquela pessoa é ideológica, ah, aquela pessoa é um lixo, ah, aquela pessoa não presta. Eles julgam a entender esses tipos de pessoas que estão dentro da sociedade, mas entenda que tudo isso é coisa da cabeça da pessoa, daquilo que ele é mesmo, daquilo que ele está manifestando, ok? Tem pessoas que entendam, quando as pessoas compreendem isso, o máximo que eles conseguem fazer é se resguardar de si para que ele não julgue as pessoas mal, certo? Pelo aquilo que ele pensa que o outro é, certo? Então se algumas pessoas vão compreender de uma forma correta, outros vão compreender e vão julgar, compreender esses movimentos, né? De uma certa forma. Existe aquelas que realmente têm consciência e existe aquelas que não há consciência nessa forma de movimentar, ok? Eles vão achar que entendem, mas não entendem. Sendo antes, sim. Agora veja aqui, antes sim, poderia sim ser a própria vida. Essa oxigenação antes poderia sim ser a própria vida. Por que que hoje não é? Vamos entender isso. Ó. Sendo antes sim, poderia sim ser a própria vida. A oxigenação, por causa da fusão da consciência com a matéria. Antigamente, quando Deus fez o Adão, Deus deu a vida para o Adão, ele deu um oxigênio, ele deu a matéria e o oxigênio. Adão estava habitado no mesmo espaço, a consciência dele e a matéria estavam no mesmo espaço, não tinha divisão nenhuma. Então, a oxigenação e aquilo que ele respirava, o próton e o nêutrons, era uma coisa só, era consciência e matéria no mesmo espaço, habitando dentro do corpo mãe celeste, tudo bonitinho dentro desse paraíso. Não tinha divisão, certo? Sendo antes, sim, poderia sim ser a própria vida por causa da fusão da consciência com a matéria. Você entende que aqui nós temos a oxigenação, que é a fusão do átomo com o átomo, com a Terra, e nós temos a fusão do corpo simples de entendimento simples, e temos a fusão do corpo simples com entendimento simples de uma forma de você absorver essa oxigenação, de você respirar isso. Então você entende que é um servindo o outro, é um complementando o outro, tudo está conectado, entenda isso. Sendo antes, assim, poderia assim ser a própria vida, por causa da fusão da consciência com a matéria, né? Ou seja, a fusão do corpo-mãe forma a fusão da pressão do átomo e a pressão forma oxigênio, e a fusão da matéria com o corpo simples forma a vida no interior do corpo. Entenda isso. E que antes representava a vida e o corpo representava uma coisa só. Hoje não representa mais isso, ok? As nossas cabeças estão divididas da matéria, formando uma consciência. Esta consciência é tudo aquilo que nós expressamos no exterior do corpo, e isso pode ser uma coisa boa e também pode ser uma coisa ruim, certo? Vamos voltar de novo. Sendo antes, sim, poderia sim ser a própria vida por causa da fusão, da fusão. Sendo antes, assim, poderia ser a própria vida por causa da fusão da consciência com a matéria, né? A fusão era um só, pois o corpo em movimento era um só com esta vida consciente, até que se possa vir a morte desta matéria. Veio a morte dessa matéria, nós temos apenas uma consciência, aquilo que nós estamos, né, fazendo parte desse átomo, né? Nós voltamos para Deus por um gás carbônico, certo? Nós está presente dentro dessa atmosfera igualmente. Entenda isso. Isto sim, antes de encarnar o verbo. Isto sim, vamos lá de novo, que eu quero que vocês entendam. Pois o corpo em movimento era um só com esta vida consciente, até que se possa vir a morte dessa matéria. Isto sim, antes de encarnar o verbo. Agora nós vamos entender o que é a encarnação do verbo, certo? O corpo morreu, nós temos agora um verbo, nós temos um verbo. Olha, o corpo morreu. Isto sim, antes de encarnar o verbo.
né? E que separa o verbo, o que representa o verbo? O verbo separa a matéria da consciência. O verbo separa a matéria da consciência. A consciência que nós estamos falando é essa consciência expressiva que está fora do nosso corpo. O verbo separa o verbo separa a matéria da consciência. O verbo separa a matéria da consciência. Ele não unifica, ele separa a matéria da consciência. O verbo separa a matéria da consciência. Entenda isso. Vamos lá. Isto sim, antes de encarnar o verbo, e que separa a matéria e a consciência desta matéria, beleza? Separa a consciência, separa a matéria e a consciência dessa matéria. Agora vamos lá. Sendo o verbo, sendo o verbo encarnado, explica o quê? A palavra da vida. O verbo encarnado explica a palavra da vida. E que faz uma menção à realidade de tudo que viera no interior de um corpo simples, de entendimento simples. Tudo aquilo que eu manifesto de mim mesmo e que seja uma realidade é para mim a palavra da vida. Ele vai representar o meu interior, aquilo que eu estou me expondo à sociedade, aquilo que eu estou me manifestando do jeito que eu sou. Errado, nervoso, não nervoso, crente, não crente, sei lá, qualquer coisa que você. Isso é eu sou assim, eu entendo isso, eu me expresso isso é verdade para mim, é a minha realidade, é as minhas formas que eu estou expressando, é a forma que eu entendo as coisas. Isso demonstra toda a força do meu entendimento. A palavra da vida demonstra toda a força do meu entendimento, aquilo que eu entendo de mim mesmo, não é aquilo que eu entendo de Deus, não é aquilo que eu entendo do meu irmão, não é aquilo que eu entendo de mim mesmo. É uma coisa bem única, certo? É uma coisa bem única, ok? Entenda isso. Que de uma certa forma, Deus me dá uma consciência sobre o meu caminho, sobre a minha realização pessoal, mas mesmo assim, isso é uma coisa bem minha, certo? Entenda isso. Isto explica quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples, mas não explica você por causa da divisão de bem do conceito dividido, sendo importante, isto explica quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples, mas não explica você, por causa da divisão de bem do conceito dividido, sendo importante entender desta forma para entender que a salvação é individual. Concentra tudo em você e entenda aí uma coisa. Tudo é individual. Tudo que nós apresentamos é individualidade de nossa realidade única, de entendimento único, certo? Isso é a palavra da vida, é a consciência minha no meu interior de corpo sendo manifesto para a sociedade do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, do jeito que eu pense. Entenda isso, isso é realidade para mim. Eu posso pensar qualquer coisa, eu não estou manipulando as pessoas, não posso pensar qualquer coisa de mim mesmo posso pensar qualquer coisa. Eu não estou colocando meu pensamento na minha esposa, eu não estou colocando pensamento no meu filho, eu não estou colocando pensamento na minha sociedade, estou colocando pensamento de mim. Isso é minha realidade, isso é a forma que eu encontrei para que eu possa me realizar comigo mesmo. Eu entendi que eu posso me realizar somente uma vez e que Deus pode estar me orientando na minha realização, no meu íntimo. Sim, isto ajuda a nós entendermos a palavra da vida, que é uma consciência da realidade, da relatividade do tempo com outro corpo emocional, e também que seja relativo a mim e que seja expressivo, real, que tenha uma expressão real daquilo que eles são, da mesma forma que eu sou. Eu vou procurar pessoas empáticas dessa forma, que não mente, que não fale nada, que seja real, mesmo que cometer um erro, cometa por acidente, porque ela entende que aquilo é bom para ela, na simplicidade, na humildade, não tem problema. Agora, você sabe que você está cometendo um erro, e você insiste no erro, aí já é ignorância, já é estupidez, entenda isso. E que explica cada corpo em específico, né? Então, entendendo, sendo importante entender desta forma para entender que a salvação é individual e que explica cada corpo em específico, entendendo e fazendo entender que a graça ela é estendida para todos que relacionam o bem este
seu corpo na presença dos corpos de Deus. É estendida. Essa graça de Deus é estendida, né? Esse átomo é estendido a toda a sociedade. Ela, fundida com a terra, ela forma para nós o oxigênio e dá para nós uma pressão para que nós podemos bombear os nossos corações, certo? E entendendo que os nossos raciocínios hoje ele representa uma consciência carbonizado, né? Que é uma espiritualidade do corpo desmaterializado, do paraíso. Isso dá para nós com que a nossa consciência ela é uma carbônica, ela não é fundido mais com a matéria, que nem Deus viera fizer o Adão no paraíso dele, que era consciência e matéria no mesmo espaço. Hoje nós não somos consciência e matéria no mesmo espaço, nós somos matéria dividido, nós somos consciência dividido dessa matéria. Esta consciência ela é expressiva para o exterior do corpo, ela vai revelar quem nós somos, o que nós estamos manifestando, se é coisas boas, se é coisas ruins. Entenda isso. Muito lindo isso, não é? E ouvi uma voz: Você tornou mais sensível? Sim, é possível que sim. Menos tolerante com o corpo que tenta me manipular por uma razão ao contrário da minha. Eu entendi aquilo que é o meu entendimento, eu vou focar nisso até a morte. Não adianta as pessoas querer mudar a minha forma de pensar, não adianta as pessoas querer me colocar pensamentos sobre os meus corpos expressivos para, né, para me preparar para uma sociedade corrupta. Eu não vou corromper com essa sociedade. Eu determinei isso e pronto. Ah, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser tio, pode ser avô. A minha postura é essa. Se queira relacionar a mim dessa forma, ok, seja bem-vindo, o reino é de Deus, ok? Menos tolerante, né? Vamos voltar de novo. Ouvi uma voz. Você se tornou mais sensível? Sim, é possível que sim. Menos tolerante com um corpo que tenta me manipular por uma razão contrária da minha. E quem sempre explicando que a minha sensibilidade explica a forma em que eu penso. Eu falei que a minha sensibilidade explica a forma que os outros pensam? Não. A pessoa está buzinando meu ouvido, blá, 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 tudo bem. É uma voz, a pessoa pensa do jeito que quiser, você não presta, você não é aquilo, você não é aquilo, tudo bem, tranquilo, segue o seu caminho, né? As coisas estão se dividindo, cada um segue o seu caminho. É dessa forma que eu penso, certo? Aí o que que acontece? As pessoas podem falar, não é a forma que eu pense e que vai dar a razão para a minha realização. Os outros estão falando aí, deixa falar tranquilo. Ah, esse cara é herético, é um falso profeta, sei lá, é aquilo, aquele outro. Tudo bem, irmão, segue o seu caminho, tranquilo para você. Tranquilo, tranquilo, tá? Tá bom? Tudo certinho, tranquilo. E sempre explicando que a minha sensibilidade explica a forma em que eu pense, certo? E não que o outro pense. Ele pensa, deixa para ele. E não como o outro pense, né? Isto explica mais sensibilidade, menos tolerância. Mais sensibilidade, menos tolerância. Isso, né? E menos tolerância pode colocar ignorante, né? Não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem aquilo, não é servo de Deus, é um falso profeta, blá, 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 blá. Tudo bem. Entendeu isso? Beleza, agora segue o seu caminho, ok? Entenda isso. Isto pode ser bom e ruim no mesmo tempo, pois a chance de errar diminui no meu ser. Aquilo que eu entendi de mim, a força do meu entendimento diminui a minha chance de errar. Eu sou uma pessoa mais ignorante, mas também eu não vou cometer erro. Eu não vou cometer erro porque eu sou um corpo simples, de entendimento simples. Eu sempre estou explicando a mim mesmo. E pronto. E que explica a minha forma de relacionar isto que eu pense, explicando a minha vida e no que possa ser real para mim, explicando a palavra da minha vida no meu ser. Isto pode aumentar a solidão por ser menos tolerante para outro, explicando céu, inferno, vida e morte. Entenda isso aqui, ó. Isto pode aumentar minha solidão. Você sabe que todas as pessoas que consideramos santos, elas são separadas da sociedade.
A sociedade corrompeu, então os santos de Deus, eles estão separados, eles são sólidos, eles são sozinhos, certo? Eles não, e quando eles vêm no trabalho, ele vem manifestando isso dentro da sociedade, eles entendem que isto é uma ideologia, eles entendem que é uma ideologia para a unificação. Você entende que quando você está dentro de uma sociedade corrupta, ou você se faz um com a corrupção, ou vocês se separem dela. Ou vocês se separam dela. Não vai dar certo as duas coisas ao mesmo tempo. Entenda isso, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, vou dar a segunda parte, uma continuidade. Está muito explicativo isso, não deixa de acompanhar, né? Eu estou me realizando dentro deste blog diário e vocês façam esse trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, relaciona isso nas suas consciências, certo? Se inscreva neste canal se você estiver sentindo que isso é uma realidade, se você entendeu, é uma pessoa herético, né, cheio de heresia e tal, é um falso profeta, né, blá, 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 tudo bem, só segue o seu caminho, por favor, segue o seu caminho, sabe? Segue sem olhar para trás, segue seu caminho sem olhar para trás, não olhe não, tá? Vai embora, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo se for do seu interesse. Se não, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.